Boa tarde, pessoal. Beleza? Sejam bem-vindos de volta ao Livro das Perguntas. Eu sou o Rodrigo Sevilha Felipe Faleta e a gente vai ler a pergunta de uma pessoa que eu não sei quem é, porque eu não vi a pergunta, na verdade. É do Matheus. Ah, tá, sim. É aquela pergunta um pouco mais complexa. Bom, é a 24ª pergunta do Matheus no WhatsApp. Ele pergunta: o que é o amor conforme a Bíblia? Saúde. Desculpa. O que é o amor conforme a Bíblia, né? A caridade. E o dito romântico. A pergunta dele não foi exatamente essa. Deixa eu até ver se eu consigo pegar. Ele me mandou uma pergunta. Ele fez um pedido de um comentário. Comentário, né? isso. Uhum. E aí eu fiz uma paráfrase para caber no livro das perguntas. Mas quer ver? Ó? Só para a gente tentar ser mais exato no que ele pediu. Ele fala assim. Ó, deixa eu ver. Aqui, ó. Faz um vídeo falando sobre o que você entende sobre o amor, tanto o caridoso visto na Bíblia quanto aquele dito romântico. Aí eu falei, você não tem uma dúvida específica? Ele falou, não é bem uma dúvida, eu só quero saber mesmo a sua visão, um aspecto geral sobre. Uhum. E aí a questão é o seguinte, esse é o assunto mais importante de todos. E pra você ter uma ideia, eu já escrevi 2 livros a respeito e eu acho que eu não falei tudo que eu deveria falar. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque a sua pergunta... ela é muito ampla, né? O escopo dela é muito amplo. Então é difícil de responder, mas acho que dá para tentar dar umas dicas aqui. Você tem algum comentário a fazer de cara? Não, eu gostaria até de te ouvir, na verdade. Então vamos lá. Vou tentar fazer dentro dos 20 minutos, que é até bom, porque aí me força a uma síntese. Sínteses são boas, eu gosto de síntese, porque eu não gosto de perder tempo, nem o meu, nem dos outros. Né? Então, nem perder o seu, nem tomar o dos outros. Nem perder o meu tempo nem o dos outros. O tempo é muito valioso, né? Então é o seguinte, amor. Se você for procurar definições de dicionário e tradicionais, etc., o problema é que vai ter um monte de palavras, né? Porque, como eu já falei no começo aqui, um dos primeiros vídeos que a gente fez, a linguagem humana ela é um tanto quanto burra, né? Porque a realidade ela tem uma complexidade, uma riqueza que a nossa linguagem não dá conta. Isso tem que ser óbvio, bem óbvio. Então, quando você fala, o amor é isso, o amor é aquilo, eu amo, não sei quem ama, não sei o que lá, cuidado, porque as pessoas estão usando a mesma palavra em sentidos diferentes. Tá? Por exemplo, um dos sentidos mais óbvios que dá para perceber e que a gente deveria fazer a distinção é que amar é uma coisa e gostar é outra. Né? Então eu tenho a minha definição. A gente poderia falar de caridade, né? Caritas, ágape, filia, eros, não sei o que. Aí vai virar um manual de tudo que já se falou a respeito e aí vai complicar. Se você está assistindo esse vídeo, você quer saber a minha posição, que é o que você perguntou. Qual é a sua posição? Então a minha posição é o seguinte. Uma definição simples que eu trabalho e funciona no meu trabalho, na minha filosofia, na minha ideia, no meu sistema, funciona assim. Amor é o desejo que o amante tem pelo bem do amado. Acabou. Tá? O amor é o desejo que o amante tem do amado. Tá? Então, pelo bem do amado, né? Pelo bem do amado. Então é uma operação que envolve 3 elementos. Um amante, um amado e um objeto que é o bem. Certo? Então eu desejo, se eu amo alguém, ou mesmo uma coisa, eu posso até amar uma coisa e querer o bem desta coisa. Por exemplo, sei lá, eu quero o bem do meu celular, então eu desejo o bem dele, eu faço tudo que eu posso, entendeu? Para conservá-lo e tal. Mas vamos falar de pessoas, que é o que interessa mais, né, para nós. Você ama uma pessoa, você deseja o bem dela. Não quer dizer que você gosta dela. Não quer dizer que você quer conviver com ela. Exato, gostar é outra coisa. Por exemplo, eu posso gostar de uma pessoa, da companhia dela, de alguma coisa que ela me faz que me agrada, que me traz alguma coisa boa, e é um gosto particular que eu tenho. Então você pode gostar ou desgostar das pessoas à vontade. Esse negócio de amar o próximo não quer dizer gostar do próximo, quer dizer desejar o bem dele. Amar é desejar o bem. Inclusive dos inimigos. Né? Inclusive dos seus inimigos, porque você não pode querer que o seu inimigo se ferre. Você tem que ter compaixão, perdão e tal, misericórdia, né? Perdoar. É muito importante o perdão. Então, o desejo do bem do amado. Tá? Esse é o amor. A pessoa pode gostar e não amar, inclusive. Né? Por exemplo, o cara vai lá, contrata uma puta pra se divertir com ela. Ele gosta dela, gosta da companhia dela, porque ela traz uma coisa boa que ele tá querendo pra ele. Pra ele, você percebe?
Ele não sabe se a melhor coisa que ele pode fazer por ela é dar o dinheiro ou de repente alguma coisa, né? Por exemplo, ele não poderia dar o dinheiro sem pedir pra ela dar o corpo dela pra ele? Ele poderia chegar e falar, não, eu amo você, então eu vou te dar um dinheiro, você não precisa fazer nada por mim. É uma relação de troca. Então ele gosta dela porque ela participa desse comércio, estou falando do caso da prostituta, né? Porque ela participa desse comércio e é o quiprocó, né? Eu te dou uma coisa e você me dá outra e a gente fica bem, né? Então as pessoas podem se gostar em relações comerciais, mas o amor é gratuito. Então é o desejo do bem sem troca. Sem esperar alguém em troca. Sem esperar mesmo, nada em troca. Mas não é sem esperar no sentido altruístico, de altruísmo, né? Altruístico. Não é isso, porque o altruísmo ainda é uma coisa meio imperfeita, se você pensar bem. Não tem a simplicidade que o amor tem. Porque o altruísmo já parte do princípio de que uma pessoa... Desculpa. De que uma pessoa, ela vai... Ela está fazendo um bem para outra pessoa. E o bem dela supostamente é melhor do que aquele que deseja algo em troca, porque ela está abrindo mão de um benefício próprio. Mas o amor não exige nem isso, porque isso já é uma qualificação secundária. Você entende o que eu estou falando? Já é secundário, não importa. Não é diferença de altruísmo, não tem nada a ver isso daí. Ou sacrifício, por exemplo. Ah, não, porque aquela pessoa se sacrificou pelo bem dos outros. Se sacrificou porque quis. E isso, se é por amor, é de graça, então não custa nada. Não adianta a pessoa falar, eu me sacrifiquei. Opa. Você falou que o seu sacrifício tem valor? Então não é de graça. Então você não ama. Você quer o reconhecimento do seu sacrifício, não é? Presta atenção nisso. Então o amor perfeito, para usar até o nome de uma novela que acho que tem na Globo hoje, chama Amor Perfeito, se não me engano. Que minha mãe até assiste. Tem uma novela hoje que chama Amor Perfeito. Então falando em amor perfeito, o amor perfeito, qual que é? Ele é puro. Ele não exige nada em troca, nem sequer o reconhecimento. Até coisas que não sejam materiais, por exemplo, essa que é um reconhecimento. Não importa. Ah, porque eu me sacrifiquei altruisticamente. Não. Se você tivesse amado de graça, você não estava falando isso. Você entende? Então o ser humano gosta de mentira, você sabe como é que é, né? De aparências e mentiras. Você tem que tomar cuidado com isso. Então, se o amor é o desejo que o amante tem pelo bem do amado, o amor puro é só isso e mais nada. Agora você já vai perceber claramente que temos um problema. O amor que as criaturas têm entre elas é tão limitado quanto a própria natureza delas, certo? Então eu posso sair por aí e querer ajudar as pessoas realmente por puro desinteresse, porque eu quero o bem delas. Posso, mas você percebe que vai chegar um momento em que eu vou causar males a mim mesmo. Você percebe? Por exemplo, dinheiro. Vamos falar da medida mais fácil de poder que existe, que todo mundo entende em 2 segundos, que é dinheiro. Vamos supor que eu pegue todo o meu dinheiro e dê tudo aos pobres. No dia seguinte, eu que vou ser pobre. Mais pobre do que os caras que eu ajudei. Se eu der tudo que eu tenho. Certo? Qual que vai ser o problema, então? O problema é que eu vou causar problema para os outros. E para mim mesmo. Então eu violei o amor próprio, que você tem que ter, porque Jesus fala, amai o próximo como a ti mesmo. Então o amor próprio é uma medida do amor ao próximo. Aí as pessoas vão falar, não, tem que se sacrificar porque Jesus falou para fazer. Não. Ele está falando que ele faz diferente. Porque a comunhão dele com Deus Pai é perfeita. A nossa não. Nós não temos capacidade de fazer isso. Então por isso que ele fala, você tem que amar o próximo como a ti mesmo. Querendo dizer assim, existe uma medida para isso. Porque se você também se destruir no processo, não vai adiantar nada. Você está amando o próximo contra o amor próprio. Aí o pessoal da tradição da igreja vai falar, não, o amor próprio chama filáusia. E é um pecado e tal. Não. O amor próprio às custas do amor ao próximo, ou do amor ao Deus, sim, é um pecado. Você está violando o amor. Mas o amor próprio num sentido de que você não vai amar ao Deus ou ao próximo contra o seu próprio interesse, é diferente. Dá para entender? Dá para entender. Acho que deu para entender, né? Então, o problema do amor entre as criaturas é que ele é limitado pela forma limitada que elas têm. Elas têm uma capacidade limitada de amar. Por isso que existe uma restrição que é a medida do amor próprio. Então o ser ele tem a obrigação, o dever, ou a potência de perfeição de amar a uma criatura. Uma criatura tem a potência de amar a outra criatura dentro do seu limite. Porque se eu me destruo no processo de amar os outros, por exemplo, dando todos os meus bens aos pobres, no dia seguinte eu estou ferrado, morando na rua, não tenho nem roupa para vestir, porque eu tenho que dar meus bens todos. Então eu vou dar minha roupa também. Então eu vou ficar pelado na rua sem uma pipoca para comer.
Uhum. Aí eu não estou me amando. Eu estou me odiando, porque eu estou fazendo mal a mim mesmo. Uhum. E eu também não estou amando o próximo. Sabe por quê? Porque no momento seguinte eu vou precisar da ajuda do outro. Uhum. E eu vou ficar enchendo o saco não, vamos usar outro termo. Eu vou sobrecarregar o próximo com o cuidado para a minha própria vida. Eu sou responsável por cuidar da minha vida. Eu não posso jogar isso na mão dos próximos. Isso também é caridade. Uhum. Caridade é você não ser um peso para os outros, você cuidar da sua própria vida. Uhum. Ser responsável, não se endividar, não se destruir por vícios. Ser responsável pela sua vida. Você pode ter necessidades mesmo assim, sendo uma pessoa responsável, você faz o seu melhor, mas ainda tem problemas. Aí você pede ajuda para os outros, lógico. E quem puder tem que ajudar. Mas se eu vou lá, dou tudo que eu tenho para os pobres, no dia seguinte eu estou miserável, preciso que as pessoas me ajudem, eu estou sendo caridoso com elas? Não. Não, porque eu tinha bens que Deus me deu para eu ser o guardião desses bens para o meu proveito, que Ele me deu, e ao invés de eu usufruir disso, e dentro dessa realidade fazer o melhor que eu posso, sem contrariar o meu amor próprio, eu quis ser o super-herói que vai ajudar o próximo, e eu me tornei um estorvo pro próximo. Uhum. No dia seguinte eu estou batendo na porta dos outros para pedir coisa. Uhum. Certo? Então, o amor, ele é o desejo do bem que o amante tem pelo bem do amado, certo? É o desejo que o amante tem pelo bem do amado. Quando as criaturas se amam, isso é feito dentro da restrição do amor próprio, ou seja, não pode ser um processo autodestrutivo. Uhum. Tá? Ah, não, mas existem casos, eu não sei. Tá? Você pode achar um caso em particular em que Deus quis que uma pessoa fizesse algo diferente, mas você sabe realmente o que aconteceu? Cuidado. Tá? Uhum. Cuidado, que a definição que eu estou dando, ela funciona perfeitamente para todos os casos. E é óbvio, né? Uhum. Agora, olha só que coisa legal, que coisa interessante. Tem uma exceção para essa restrição do amor. O amor incondicional. De quem? De Deus. Daquele que não tem limitações. Então é esse amor que na verdade interessa. Uhum. Como está escrito, acho que foi o apóstolo João que falou, nisto consiste o amor, que Deus nos amou primeiro. Então a perfeição do amor é todas as criaturas aceitarem a graça de Deus como a verdadeira salvação da vida delas, ao invés de ficarem usando umas às outras para tentar se realizar. Porque esse mundo amaldiçoado que a gente vive, ele tem recursos escassos por conta da maldição, por decreto da maldição, e se as criaturas tentarem se realizar dentro daquilo que é a perfeição, o melhor para elas, usando umas às outras, elas vão entrar nesse processo entrópico. É um processo de entropia, de autodestruição, que foi decretado desde o começo. Então a única salvação, a única realização perfeita, infalível do amor é Deus que dá, porque Ele pode produzir coisas do nada. Ele pode gerar benefícios sem que isso cause malefício a ninguém. Uhum. E ele tem uma outra vantagem, Deus não precisa de nada de ninguém. Então Deus é o amante perfeito, dentro da definição que eu dei. Por quê? Porque Ele não precisa realmente de nada em troca. Nem que você queira, você não pode fazer nada em troca. Porque Ele já tem tudo, Ele é, né? Ele é aquele que Então, Deus é um amante perfeito, porque Ele pode dar tudo para todo mundo, Ele não perde nada. E Ele também não precisa de nada. Uhum. Entendeu? Então, se você... É que nem aquele princípio do fogo que a gente estava falando esses dias, né? Que é dos elementos alquímicos, né? Ou os 4 principais elementos, né? Fogo, terra, ar e água. O fogo é o único que você, por exemplo, você tem uma lamparina, você pode passar aquele fogo para a lamparina do teu próximo e ainda assim não perder o teu fogo. Agora com os outros elementos não, você se perde, né? Exatamente. Então... Isso é muito usado também no simbolismo natural com relação ao Sol. O Sol, ele ilumina e aquece, e ele não precisa ser aquecido e iluminado por ninguém. Aquele que... tem uma frase do Chesterton que é bem bonita, que ele fala assim: aquele que faz com que tudo seja visto é o único que não pode ser visto. Isso também é interessante. Então a luz, o Sol ou o fogo são símbolos do poder divino, né? E também são símbolos da vida espiritual, que é isso que a gente deve buscar. Por isso que Deus é chamado de o Sol do Sol ou a Luz da Luz. Porque Ele pode dar tudo sem precisar de nada. Então Deus dá, Ele multiplica os bens para as criaturas sem Ele perder nada, porque o poder dele é infinito. Então se você prestar atenção aqui, essa é a natureza divina, essa é uma reflexão muito boa, se você contemplar isso, refletir sobre isso, porque você vai entender qual é o propósito da criação, o propósito final. Aí você vai entender o que eu escrevi nos meus livros, a monadofilia, que trata da nossa forma individual de criaturas limitadas, cuja forma é de seres que precisam ser amados, compatível com a forma divina, com a natureza divina, que é de ser o amante perfeito. Certo?
E também na coruscância, que é o último livro que eu escrevi, em que eu falo especificamente disso, né? Que é a coruscância? É quando um ser atinge a sua potência máxima espiritual, que é Deus que vai dar, realizando para a pessoa a perfeição que só Ele pode dar, porque se eu tentar usar todas as criaturas do mundo inteiro para me satisfazer, eu não vou obter a mesma satisfação que Deus pode me dar. E ainda tem o problema de que eu vou estar traindo o amor ao próximo. Por quê? Porque eu vou estar diminuindo o ser dos outros e a capacidade dos outros se realizarem. Não é isso? É assim, esse mundo funciona assim. É concorrência, competição, guerra, autodestruição, troca, comércio. Tudo é limitado, tudo é restrito. Né? E a gente se acostuma com esse sistema de cativeiro e acha que tá bom, mas não tá. Então, assim, o sentido do amor na Bíblia, você vai encontrar tudo que você pode imaginar, como a gente já falou várias vezes aqui sobre a Bíblia. Você encontra tudo o que você quiser. Tá? Se você quiser procurar esse sentido específico que eu estou te falando, você vai encontrar. Caridade, que é normalmente como a igreja traduz a palavra amor na Bíblia, né? Ele usa o termo caridade, tem um problema com essa palavra justamente porque a aplicação dela dá a entender que a solução do ser humano é ser altruísta. E foca na questão externa da coisa. A aparência externa da coisa. Que até vai falar em Coríntios, né? Mesmo que eu dê todos meus bens aos pobres, se não tiver amor, eu nada seria. Quer dizer, colocar caridade é contraditório, né? Porque a pessoa está fazendo uma caridade. Então a palavra caridade é complicada, a não ser que você entenda que a caridade é só de Deus. Aí tudo bem. Aí você está entendendo. Aí funciona. Tá? E no sentido do amor romântico, que você pediu para falar, bom, eu acho que já deu para ficar claro implicitamente o que é isso, né? O amor romântico, ele é quando uma pessoa acredita que a outra pessoa, o companheiro ou a companheira, vai completar de uma forma perfeita aquilo que a pessoa está sentindo falta, ela está se sentindo sozinho, enfim, né? Que vai ter uma realização através outra pessoa, desse relacionamento com outra pessoa, e aí existe a experiência romântica da vida, né? A experiência romântica de uma relação, né, com outra pessoa. O problema disso aí é que, como eu já acabei de falar, só Deus pode te dar essa satisfação. Né? Aí você fala, mas como? Aí você tem que ler o que eu escrevi, porque é um pouquinho mais complicado. Não dá para falar aqui agora de uma vez só. Mas Deus vai resolver todas as buchas, inclusive essa aí, essa carência, né, romântica aí. Não tem problema nenhum. Eu gosto da seguinte fórmula, né? Desculpa te interromper, é uma coisa simples, eu acho que dá para ficar entendido. Que Deus, o ser humano, o que eu acredito hoje é que o ser humano ele foi feito para ser amado. O ser humano anseia, todo ser humano anseia para ser amado. Só que, na realidade, o único ser que vai corresponder a essa expectativa que a gente tem de amor em nós é Deus. Qualquer outra expectativa que o ser humano coloque, né, qualquer outro objeto, o ser... Vai gerar autodestruição. Coloque no lugar de Deus essa expectativa, né? Vai gerar decepção, frustração. Vai ter uma decepção, vai ter uma frustração, porque ninguém nada é perfeito. Só Deus é Deus. Isso. A questão é que ele pode se perguntar assim, mas como que vai acontecer? O como eu abordo nos meus livros. Aqui não dá pra falar, mas o como eu tenho algumas ideias a respeito. Não é difícil para Deus resolver essas coisas, é fácil, na verdade. Difícil é as outras pessoas me satisfazerem. Isso é que é difícil. Porque eu tô sempre querendo mais. Por que as pessoas se casam e depois traem, praticam tanto adultério e tal? É porque não funciona. Não funciona. Ah, não, mas eu conheço o casal que funciona perfeitamente. Duvido que o cara não olhou pra bunda da vizinha algum dia e quis fazer alguma coisa. Mesmo que não tenha feito. E de acordo com Jesus, se já está no seu coração, já é uma realidade. O adultério. Né? Então vamos parar de idealizar os relacionamentos românticos. O que a gente pode fazer é usar aquilo que as pessoas chamam de amor platônico. Né? Isso funciona, por incrível que pareça. Por quê? Porque você pode usar a sua expectativa de experiência de um amor romântico da maneira como você quer, e ao invés de usar essa expectativa para realizá-la, e aí sempre apanhar com frustração, repousar essa expectativa específica na salvação que Deus vai prover para você. E você pode até olhar outras pessoas e se relacionar com outras pessoas com essa ótica, se você quiser. Isso é bem legal. O amor platônico funciona. O amor platônico funciona. É real isso daí, se você quiser fazer. Só que você vai ter que aceitar que não vai ser agora. Que, aliás, é um tema muito bíblico também.
O tempo todo se compara as virgens loucas com as virgens prudentes, a noiva versus a prostituta, né? A noiva espera o noivo chegar. Tem o Cântico dos Cânticos também do Servo, né? O Cântico dos Cânticos. Leia o Cântico dos Cânticos, né? Da época que Salomão ainda prestava para alguma coisa. É legal. Tem várias passagens, tanto no Antigo quanto no Novo, indicações disso. Entendeu? De que você tem que esperar porque tá chegando a solução. E a solução vai ser para tudo, inclusive para esse romantismo. No Gálatas também fala. Inclusive para esse romantismo que você quer. E olha que coisa engraçada, né? Até Platão, que era um pagão teoricamente desinformado das coisas espirituais, da visão cristã, da revelação cristã, eis que ele tinha uma solução que acho que funciona assim. Funciona assim. Você fala assim, não, isso que eu estou vendo que é possível viver agora é uma amostra, é um sinal para mim. Como se fosse um sinal do ideal. Mas eu consigo, tanto é que eu consigo imaginar o ideal, porque quando eu tento realizar não funciona. Por que quando você tenta realizar não funciona? Não é que não funciona, vai funcionar dentro da realidade, mas nunca vai ser o ideal. Por que sempre tem essa frustração, esse resquício de insatisfação? Porque você conhece o ideal. Então o platonismo, o amor platônico é isso aí, é você ser fiel ao ideal e falar, não, ele vai se realizar. Só que não aqui e não agora. E o engraçado também é que se a pessoa lá quiser realizar isso nessa vida, provavelmente vai ter alguma violência da parte dela. É difícil o ser humano... E daí cadê o amor ao próximo? É difícil o ser humano... Que cai nessa violência, ou na violência contra o próximo ou contra ti mesmo. Né? Então já não tem amor. Mesmo que um casal se encontre e fale assim, não, nós vamos nos amar para sempre, nós vamos ficar juntos, nós vamos ser fiéis para sempre e tal. E aí o cara vê a bunda da vizinha, mas não fica quieto, não faz nada, não come a vizinha, não faz nada, tá? Fica tudo certo. Mas ele quer. Então você já percebe que mesmo que ninguém faça nada errado, tem uma frustração. Por que tem essa frustração? Porque aqui é imperfeito. E a frustração vem da expectativa indevida. Aí a gente tem que usar aquela virtude lá, o wabi-sabi do japonês, que é a beleza das imperfeições. Então você pode se relacionar com os outros seres, desde que você aceite as imperfeições deles e as suas próprias. E muito mais interessante do que isso ainda é seguir o que Jesus falou. Amar o próximo como a ti mesmo. Ou seja, só faz para o outro o que você espera que o outro faça para você. Aliás, faça para o outro o que você espera que o outro faça e não faça aquilo que você não quer que os outros façam com você. Mas isso é mais difícil de fazer do que parece. A maioria das pessoas ela tem um ego descontrolado. Elas não percebem. Elas usam os outros e não percebem. Até porque sempre tem uns masoquistas que querem ser usados. Essa é a parte mais difícil. É quando alguém quer ser usado por você e você tem que voluntariamente perceber e abrir mão de ter poder. Porque você fala, se eu quiser eu vou ter poder sobre essa pessoa porque ela mesmo está querendo se entregar a mim. Num sentido ruim, num sentido de diminuição do ser dela, da felicidade dela para o meu bem. E aí as pessoas acham que isso é bonito. Olha só, a pessoa está se sacrificando, olha só que bonito. Porque se você quer o bem da pessoa, se você ama mesmo ela e quer o bem dela, você tem que enxergar isso mesmo contra o seu benefício. Porque uma coisa não pode, o amor não pode custar nada. Esse é o resumo do que eu quero dizer. Se tem algum custo, não é amor, não é de verdade. Aí você fala, pô, então como é que nós vamos se amar? Não tem como, agora você percebeu que é só Deus que vai resolver o problema. Certo? É que nem eu como uma gente da minha família, que às vezes eu já tive já cheguei a pensar, né? Não, obviamente não vou fazer isso, mas dá vontade. E às vezes falar assim, tá bom, você vai me dar esse presente, você vai fazer isso, então assina um contrato aqui que você não vai cobrar mais nada no futuro por isso. Porque depois você parece uma arapuca, né? Parece uma rede. Você não pode nem cobrar uma dívida de gratidão. Nem isso você não pode cobrar. Deus cobra isso. A gente para pra pensar. Quantas pessoas vivem neste mundo e não estão nem aí para Deus, nem lembra dele. E estão usufruindo das graças que ele dá 24 horas por dia. E elas vivem mesmo assim pela graça dele, porque ele gosta delas. Aliás, gosta não. Ama. Pra corrigir já aqui a expressão. Mas ele gosta também. Não gosta de sempre, né? Porque o ser humano também é burro, né? E vai contra Deus. Aí ele não gosta muito disso, mas ele ama as pessoas. Ele ama todo mundo e não fica exigindo nada. Aí você fala assim, bom, mas tem o amor a Deus. Como que é o primeiro mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. É reconhecer que ele é o verdadeiro amante de tudo, de todos. Não é uma lei, é uma realidade. É uma realidade. O problema do primeiro mandamento é que se você tentar realizá-lo, você vai ficar preso em aparências. Porque eu rezo, porque eu vou na igreja, porque não sei o que lá. Não, você tem que viver pela graça. Você tem que entender que tudo provém do amor de Deus o tempo todo.
É o reconhecimento de uma realidade, não é uma prática. É uma visão de mundo, é uma Weltanschauung, é é uma vida diferente, é uma vida nova quando você vive pela graça, quando você vive na presença pela graça, certo? Então acho que deu pra, em 25 minutos, resolver a parada? Assim, Eu acho, assim... Resolver a parada não, Não, né? mas eu acho que já deu um bom sinal, né? Já deu uma boa direção. Já. Cuidado com coisa que parece amor e não é. Né? Sentimentalismo, por exemplo. Sentimentalismo, gostar, como eu falei, você pode gostar, mas não pode não amar. Você pode ter um sentimento especial, mas isso na verdade não é amor. Porque o amor ele é uma coisa bem prática, bem objetiva. É desejar o bem de quem é amado. Gratuitamente. Fala, não, eu quero que se dê bem. Mesmo que eu nunca mais veja na minha frente, mesmo que a pessoa não venha me agradecer. Esteja longe, esteja em outro país. Exatamente. Entendeu? Porque daí o amor tá totalmente diferente. Não sei dizer se é o oposto, mas não coabita com o poder necessariamente. Pelo menos não na parte do... E é muito interessante. Isso, o amor tem alguma coisa a ver com o poder? Em Deus tem tudo a ver. Tem, mas no ser humano nele não. é perfeito. No ser humano tem uma briga entre o amor e o poder. Bem aquele que a gente gosta, né, do Richard Wagner, né? Das Rheingold, o Ouro do Reno, a primeira ópera do Anel de Nibelungo. Anel dos Nibelungos. Então é esse conflito do amor com o poder. E assim, em Deus isso é pleno, porque ele é o todo poder e todo amor. Não, esse é o cerne do negócio aqui. O centro do meu trabalho é esse. E teve essa inspiração do trabalho do Richard Wagner, porque ali fica claro que o poder, você precisa fazer uma escolha. Você não pode amar e querer ter poder ao mesmo tempo. Como que você vai querer ter poder sobre os outros, influência, dominar elas, escravizar elas e ao mesmo tempo amá-las, querer o bem delas se você está escravizando elas a você? Entendeu? Exatamente. Esse é o X da mexerica. E eu vou dar uma dica aqui, vou fazer mais uma ênfase e dar uma dica rápida para vocês. Esse assunto, falar. Esse assunto é foda. Que amor e poder... Esse assunto é muito foda, mas vamos lá. Vou tentar dar uma dica aqui para você. Sem se ligar a aparências das coisas, mas percebendo a reação que as pessoas têm. Você quer saber quando a pessoa gosta do amor? Tem 2 testes. Quando ela é amada, se ela se sente grata por isso ou se ela se sente orgulhosa. Então a pessoa que não é grata pelo bem que acontece a ela não gosta do amor, ela gosta do poder. Ela preferiria ter por meios próprios o poder de ter os benefícios que tem do que receber de graça. Então você quer testar o coração de uma pessoa, não estou dizendo para testar nada, porque quem faz essas coisas é Deus, mas é um jeito. Quem gosta de ficar provando essas coisas no sentido ardiloso é o diabo. A questão não é ficar provando, testando nesse sentido que eu quero ver se o cara é bom. Mas exatamente, é um critério de discernimento, de distinção. Faz o bem para uma pessoa. Faça o bem para uma pessoa. É isso que Deus faz com a gente. Faça o bem. Se a pessoa não gostar de você fazer o bem, por incrível que pareça, existe isso. Tem pessoa que arruma problema, recusa, enche o saco, vê problema, só piora a situação. Você ajuda a pessoa e piora. Quando você ajuda uma pessoa e piora é porque ela não gosta de amar. E não gosta de ser amada também, isso é o pior. Ela não está ligada à gratuidade. Exatamente, ela não está ligada à graça. Ela não quer ser amada, ela quer exercer o poder e que se exerça o poder sobre ela. Ela quer ser escravizada e escravizar os outros. Faça o bem para uma pessoa. Se ela gostar e ficar feliz, é bom sinal. Se ela não gostar muito e ficar meio... Opa, sinal de alerta. Outra dica. O benefício ao outro. Né? Quando você beneficia uma pessoa, você vê a reação da outra pessoa. Se a outra pessoa ficar feliz, porque eu estou fazendo bem pro Felipe, tá? Dou alguma coisa para ele aí de graça. Se eu vejo uma outra pessoa vendo eu fazendo isso e a pessoa fica feliz, é porque ela ama o Felipe, ela quer o bem dele, porque eu fiz o bem e a pessoa gostou. Mas se a pessoa não gostar, aí é inveja. Aí também a pessoa não gosta do amor, porque ela queria ela estar na frente, talvez para receber esse benefício, ou até achava só que você não deveria receber. Eu não tenho mérito para isso. Então os 2 piores pecados que tem, que é o orgulho e a inveja, você distingue dessa maneira. Faça o bem para uma pessoa. Se ela não gostar, mau sinal de orgulho. Faça o bem para uma outra pessoa. Se alguém não gostar, é sinal de inveja. Não quer dizer para você julgar ninguém, mas é um sinal de discernimento. Porque assim como Deus faz, e Jesus falou para a gente ser perfeito que nem o Pai é perfeito, assim como Deus faz, a gente tem que fazer o bem a todos. Certo? Inclusive, principalmente aos inimigos. Né? Principalmente aos inimigos. Porque não se paga o mal com o mal. É uma questão de discernimento, não de julgamento, certo? Perfeito. Então já falamos bastante, meia hora. Muito obrigado a todos. Amanhã é sábado, certo? Yes. E vai ter a última pergunta, que eu mesmo fiz. Eu perguntei assim: cash forfeiture. O
que é confisco de dinheiro em inglês, com a justificativa de inibição preventiva de crime, é uma ferramenta política na direção da abolição do dinheiro? Essa é uma dúvida que eu tenho e eu vou tentar eu mesmo responder amanhã com a ajuda do Felipe aqui também, tá bom? Ixi, eu não entendo nada disso. Obrigado, pessoal. Até Falou, amanhã. pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.